Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Dr. Rafael Ruman e o tema da live de hoje, que eu avisei vocês no começo do dia, é o uso da hipnose com as medicinas xamânicas, as medicinas dos nossos ancestrais, do povo da floresta. Para essa conversa, eu convidei um grande irmão, um grande amigo, o executivo xamã, o xamã Everton. É um grande irmão de trajetória, de caminho. Realmente aceitou o convite para que a gente possa conversar um pouco a respeito das medicinas. Arro, meu irmão. Arro, querido. Que prazer ver você. Saudade. Como é que você tá? Tudo em paz. Melhor agora falando com você. É um enorme prazer estar aqui. Enorme prazer compartilhar, tanto com o pessoal que te segue, como o pessoal que me segue, os milagres que existem dessa linda associação da hipnose com as medicinas xamânicas, as medicinas da natureza. Sim. Eu Já agradeço começa? aí, agradeço o convite. Para mim também é uma grande honra estar aqui conversando com você. Eu acho que eu gosto muito de fazer live assim conversando, né? Porque eu faço as meditações de segunda-feira Aham. e nas meditações a gente não tem tempo de conversar, né? Porque a proposta é fazer algo curto, né? Para que caiba na rotina das pessoas. Então são só 30 minutos. E aí, Uhum. muitas vezes, as conversas ficam para essas lives. Por isso que eu gosto. Agradeço aí o convite. Enfim, temos aí uma jornada juntos, né, querido? Sim. E, e, e é muito lindo poder conversar um pouco sobre esses trabalhos de resgate à nossa verdadeira natureza, né? Porque todos nós viemos da Terra com todo mundo que tem interesse, seja através da hipnose, seja através do xamanismo, seja através da união dessas duas coisas, seja alguém que não conhece nenhuma coisa nem outra e está caindo de paraquedas, é bem-vindo também, né? Sim, sim. Isso é interessante, Everton. A gente, em alguns momentos, dar alguns passos atrás, e a gente explicar um pouquinho para o povo básico mesmo o que é o xamanismo, aonde que o xamanismo se conecta com a hipnose. Que, pessoal, eu e o Everton, a gente conversou pouco sobre essa live e a gente Pouco, combinou. pouco nada, né? Foi tipo 4 mensagens de WhatsApp e a gente está aqui. Sim, a ideia é a gente se conectar com o campo. Só para vocês entenderem o que é campo, no primeiro momento, é essa união que existe entre eu e o meu colega Everton. Ele vai formar um campo de relacionamento entre nós. E a gente se conecta no campo maior que se encontra, qual nós estamos inseridos, no campo E dos onde nossos estão todos nós, inclusive. Quem está aqui na antepassados. live também está envolvido nesse campo. Se colocar os Sim, pés no chão, se respirar um pouquinho mais, vai sentir a reverberação junto com a gente, né? É importante sim, ressaltar isso, né? O, o, tem uma frase que diz que espírito não tem parede, né? E é justamente sim. para espírito não tem parede de fato. Então a gente está sempre em conexão, independentemente aí do formato que a gente usa para isso, né? Sim, e vão ter algumas pessoas que vão ver essa live depois, no tempo que essa live vai para o YouTube, vai ficar aqui no Instagram. Então, as pessoas que vão assistir depois, elas também podem se conectar, porque o tempo Já é uma estão grande. conectadas. Já, o tempo é uma grande metáfora, né, Everton? É isso aí. O Tanto o tempo tempo, quanto o espaço, né? sim, A sim, gente tem costume de olhar por um olhar dual, racional, né? O tempo como uma linha cronológica. Mas isso é só sim, uma forma que a gente faz para entender. Na prática, ele não é assim, né? Tudo acontece ao sim. mesmo tempo, né? Tudo acontece ao mesmo tempo, é verdade. E para nossa mente, aí a gente já conecta um pouco com a hipnose, né? Para nossa mente inconsciente, o tempo não existe. Às vezes, um trauma que aconteceu há 20, 30 anos ainda reverbera no corpo, como se estivesse acontecendo agora, né? Eu Então, acho que essa, Rafa, é uma das belezas mais lindas que a gente tem no que a gente carrega, né? Dessa relação consciente-inconsciente. Porque é muito lindo, né, a gente perceber que para o inconsciente não interessa o que aconteceu, né? A sim, gente consegue voltar para trás e ressignificar aquilo, né? aham, Essa magia que existe entre quando você fecha os olhos. Eu gosto muito disso porque, por exemplo, quando eu estou fazendo trabalhos xamânicos que não envolvem medicinas de expansão de consciência. uhum, Medicinas que eu estou dizendo, assim, por exemplo, ayahuasca, nada disso, né? Envolvem outras medicinas
que apesar de provocarem um estado alterado de consciência, as pessoas muitas vezes não se dão conta disso. Por exemplo, o tambor, né? Ou o cachimbo, ou outra medicina nativa qualquer. E aí, às vezes, as pessoas retornam da experiência com acesso profundo e a primeira dúvida que surge é: mas isso aconteceu ou eu estou imaginando? Né? Faz diferença, né? Essa é a minha primeira pergunta. Qual é a diferença? Né? E aí provoca um certo choque, porque não, peraí. Mas não tem, e se você for parar para mergulhar, não tem diferença mesmo. Né? Então, o fato de você fechar os olhos e fazer uma regressão, fazer um processo de transe hipnótico, voltar para trás para ressignificar aquele trauma, você aciona, né, os mesmos gatilhos e você consegue ressignificar da mesma maneira que você falasse para você, sei lá, fechar os olhos e eventualmente se imaginar correndo. Né? A sequência de músculos é a mesma e tudo mais. E acho que isso é uma grande bênção que a gente tem. Sim, é verdade, é verdade. A gente consegue brincar de até ou voltar no tempo ou se imaginar no futuro, né? Se imaginar, vamos supor, uma pessoa que está no processo de coaching, que ela quer se imaginar com aquele objetivo já concluído. Sim. Transhipnose, fecha os olhos, se veja, se imagine, você já concluindo o seu objetivo, você conseguindo realizar a tarefa que você está se propondo, uma mudança de carreira, se imaginando numa região completamente diferente. Até em situações desafiadoras eu acho isso lindo, Rafa. Por exemplo, eu tenho uma decisão a tomar, né? Eu tenho o hábito de fazer isso comigo mesmo. Eu me coloco em processo de transe e vou lá para o futuro, para os caminhos possíveis. Para acessar e deixar meu corpo acessar as energias do que pode se materializar a partir daquela escolha. E muitas vezes eu tomo decisões assim. Sim. Cara, sabe uma coisa que eu faço também, parecido com o que você faz? Só eu convido a minha versão do futuro, que é mais sábia, que já experimentou aquilo, para me contar. Isso é legal também. Né? Assim, ó, o Rafael do futuro, que já passou por tudo que precisou, que já se conectou com o que precisa, que já evoluiu. Dá um toque aí, me ajuda. Quebra o galho aí, pô. Pô, você sabe por tudo que eu tô passando agora, né? Que ele já mora dentro de mim, né? Sim. E a gente entra na metáfora do tempo, né? Da aliança, né? Futuro, presente e passado, a gente consegue acessar tudo isso com a hipnose. Eu acho lindo das medicinas nativas é a observação da natureza. Que isso é uma grande hipnose, né? De você observar os ciclos. Eu vi uma live que você estava conduzindo do inverno, que é o momento de recolhimento, de você olhar para dentro, de você acalmar um pouco o coração. Foi lindo, lindo, lindo. E essa é uma grande metáfora, né? A natureza. Assim, entrando já um pouco na pergunta que você fez anteriormente, né? Até para esclarecer um pouco para o pessoal, né? Primeiro de tudo, xamanismo a gente não está falando de religião, né? Xamanismo faz referência às sabedorias nativas de todos os povos, né? O termo xamã é um termo siberiano, né? Que referencia as sabedorias nativas de lá. Aqui no Brasil, quando a gente fala em xamanismo, é muito comum as pessoas associarem xamanismo a índio, porque os índios são os povos nativos do Brasil. Se a gente fosse, sei lá, para a Austrália, os povos nativos seriam os aborígenes, né? E aí o xamanismo de lá, a gente está falando de aborígenes, que é por onde a sabedoria nativa veio. E o mais curioso é perceber que a gente está falando de coisas de milhares de anos atrás, de sabedorias de milhares de anos atrás, onde esses povos não tinham a facilidade que a gente tem hoje para se deslocar de um lugar para outro, né? Seja através da tecnologia como a internet, seja através de meio de transporte, né? Sim. E ainda assim, nós tínhamos muitas práticas, muitas crenças que eram comuns entre esses povos que nunca tinham se encontrado fisicamente, né? Aí se encontravam no astral, se encontravam em outras dimensões. Mas é lindo de perceber isso. Aí você olha e fala, não, mas espera aí. Eu me lembro quando eu estava estudando a medicina dos Kahunas e eles estavam trabalhando com uma técnica lá e eu comecei a olhar aquilo, Rafa, e falei, cara, que incrível. Rafa, você também fez as formações avançadas de PNL, é um reimprint. Caraca, na natureza. Sem tirar nem pôr, cara, é um reimprint. É um reimprint. Aí você olha e fala, cara, os passos, tudo.
E Não a é gente louco entra no isso? campo que a gente começou a conversa, né? Isso é o campo. A informação, ela fica no ar, e aí quando você está conectado com aquele momento do tempo, naquela frequência mental, a informação vem até você. Isso acontece também na ciência, viu, Everton? Né? Com Você certeza. pega, por exemplo, vários centros de pesquisa no mundo começam a pipocar a mesma Conheci... informação, né? Total. Total. Para você ver essa separação que existiu em algum momento do tempo da ciência e das ciências naturais, da medicina da natureza, isso foi separado em algum momento do tempo, né? Sim. Eu sinto essa reunião nesse momento que está acontecendo, se aproximando, né? O óbvio É, sendo observado tanto nos kahunas que você me explicou, é. quanto agora dentro da ciência, dentro das academias, dentro dos centros de pesquisa das empresas. Então, eu acho que assim, existe tanta cura aí, né? Eu Uhum, acho que assim, em linhas gerais, né, nós dentro desse contexto social de vidas em grandes metrópoles e tudo mais, né, verticalização, a gente verticaliza tudo, a nossa moradia, o uhum, espaço de armazenar qualquer coisa. A gente hoje armazena muito mais do que nossos antepassados armazenaram, né? De absolutamente qualquer coisa, alimento, roupa, qualquer coisa, né? A gente meio que criou uma tendência de que a gente precisa mais do que a gente precisa de fato, né, para sobreviver. sim, E isso tudo nos coloca em um ciclo, muitas vezes sem perceber, uhum, de distanciamento da natureza, né? uhum, E aí é muito engraçado, porque assim, independentemente de alguém já ter ou não falado de xamanismo para você, uhum, parece que a gente vem programado, né? uhum. Eu gosto muito de pensar que, assim, em última instância, quem nos emprestou, eu gosto de usar essa palavra, emprestou este corpo para nós foi a Terra, né? Foi a nossa grande mãe Gaia que nos emprestou cada célula que compõe nosso corpo através lá do que a gente come hoje ou do que a gente recebeu através da alimentação, através do cordão umbilical, né? O fato é, cada átomo que compõe o nosso corpo veio da Terra, seja mineral, seja vitamina, o que quer que seja, né? Seja energia, de fato, né? Então eu costumo dizer que assim é uma morada temporária do nosso Uhum. espírito, emprestado pela Terra, para que a gente possa habitar a experiência da vida. E esse corpo um dia, por que eu digo que é emprestado? Porque a gente vai devolver, né? Quando terminar a nossa jornada, gratidão, Mãe Terra, está aqui de volta o que você me emprestou, né? E eu vou seguir por outros caminhos, aí a gente vai bater em crença, cada um tem a Uhum. sua. Então, essa questão de volta para casa, essa questão de quando a gente se reaproxima da natureza, isso nos faz um bem danado. Então, voltando, por exemplo, que eu estava construindo aqui, independentemente da pessoa ter ouvido falar de xamanismo alguma vez na vida dela, é fato que quando ela está em um momento mais angustiante, quando ela está em um momento de mais estresse e tudo mais, o que ela pensa logo de cara? Nossa, eu queria ir para um sítio, eu queria ir para uma praia, né? Eu Sim. queria ir para a montanha, né? Ou Aham. seja, eu queria me conectar com a natureza. Sim. Ela ainda não criou consciência disso, de que de Uhum. fato é a natureza que reconecta ela quem ela é em essência, né? E é muito lindo a gente observar isso. Existem até esses dias, eu estava lendo uma publicação científica de um americano que Uhum. publicou um conteúdo lindo. Eu acho que eu até compartilhei esse texto, eu não me lembro agora se eu compartilhei só com as pessoas lá da clínica ou se eu coloquei no Instagram. Uhum. Que esse artigo está falando exatamente sobre isso. Pessoas que vivem em grandes metrópoles, né, e que se deslocam para o trabalho. O simples fato, olha que curioso, Rafa, o Uhum. simples fato de você desviar o seu caminho de ida ou de retorno para o trabalho para passar próximo de parques ou em lugares Uhum. mais arborizados fazem com Uhum. que você tenha menos estresse. Nossa, olha, Isso já é cara, evidenciado cientificamente. que interessante, eu não conhecia essa. Vou te falar uma coisa, assim, eu visitei o Canadá faz alguns meses, né? E o que me chamou muito a atenção, tanto eu quanto a Rê, a minha esposa, as crianças, lá tem muito parque. Aonde você olha tem parque. Eles têm uma cultura também xamânica muito forte lá, de Muito. conexão com os povos nativos, com conhecimento ancestral. A história é muito marcante, né?
Você senta na... E assim, eu fui no verão, né? Que tava, obviamente estava sol. Uhum. Eles aproveitam cada pedacinho de grama que eles veem. Você tem alguém estirado, lagarteando no sol, aproveitando o sol que está ali. Que incrível. Incrível, incrível. Como a natureza, isso que você falou, faz todo sentido de você observar as folhas, as flores. E as folhas elas vão mudando, né, no decorrer das estações do ano, né? É assim, eu acho que nós, né, como partes da natureza, afinal de contas, né, Uhum. já falamos que somos formados da própria Terra, né, nós somos diretamente influenciados pelos ciclos naturais, né, Sim. e é muito fácil da gente perceber isso, né. As mulheres têm seus ciclos todos os meses. Não interessa se você acredita ou não, né? A gente Uhum. faz parte, ela vai sentir isso. E nós, né, todos nós, homens, mulheres, independente, sentimos isso. Por exemplo, uma noite de lua cheia é diferente. Você nem precisa ter muita abertura de campo para perceber isso, Sim. né? Você pode talvez se sentir mais disposto, menos disposto. O fato é, a lua influencia, né, muito forte, por exemplo, nas marés. Nós Sim. somos feitos de água. Sim. É 70% óbvio de que tem influência água. sobre nós, Sim. né? E aí a gente começa a perceber o quanto esses ciclos naturais Aham. nos influenciam de forma muito significativa. E aí você comentou a respeito das estações. Mesma coisa. Nas estações, a natureza muda de energia, né? E não precisa de muito. É só a gente olhar, igual você comentou, para as árvores ou para os animais que a gente tem em casa, né? E a natureza faz os seus movimentos, né? A gente está no inverno, estamos atravessando o Aham. inverno. Nesse momento, a natureza, o convite da natureza é o quê? Recolhimento, né? Se recolha, é um momento para você, de fato, ir profundo para dentro de você. Existem cerimônias xamânicas voltadas para isso, especificamente para esse momento do ano, né, para o Uhum. inverno. E é um momento onde a gente é convidado, de fato, a revisitar coisas, revisitar crenças, revisitar quem eu fui neste último ciclo e decidir o que fica e o que sai, né? É uma época de arrumar casa mesmo, sabe? De a gente abrir lá a gaveta, tirar aquilo que a gente não usa mais, colocar a energia para funcionar, para rolar, né? E é curioso a gente perceber, né, voltando para essa questão dos ciclos, que o que vem depois do inverno é a primavera. Aham. A primavera é uma estação de explosão, né? Explosão de frutos, de cores, de aromas, de tudo, né? E a primavera que a explosão da primavera que a gente observa só é possível porque a natureza guardou energia ao longo do inverno. Sim. Usou a Senão, sabedoria natural, senão não acontece a explosão. senão não tem explosão. Sim. E Cara, é uma estação que nos convida a perceber que está tudo acontecendo quando está tudo parado. tá tudo acontecendo quando tá tudo parado. Bem, só quero voltar só um segundo no ciclo menstrual das mulheres que você colocou. Se você colocar num grupo, por exemplo, numa casa, morando várias mulheres, vai chegar um momento que o ciclo menstrual das mulheres vai se equilibrar, né? O próprio ciclo de energia de começo, meio e fim feminino, ele vai se ligando e Vai se sustando, alinhando, né? vai se alinhando. Um resquício ancestral de até de proteção, de equilíbrio e de sintonia que acontece entre as mulheres. E Verdade. como a energia flui quando a gente se permite sentir na pele, sentir no corpo, sentir as estações que acontecem dentro de nós e as estações que acontecem fora de nós. Como você falou, nós somos parte da natureza. E tudo isso é uma grande história, uma grande metáfora, né, que a gente coloca, que vai se baseando na nossa vida, nas nossas experiências, no nosso caminhar. E isso, basicamente, é hipnose. Com A, certeza. a hipnose são... É, cara, eu vou te contar um negócio da hipnose. A hipnose clássica foi a última coisa que eu fui aprender. É. Eu não levava muito a sério, né? Quando eu fiquei sabendo que eles não contam histórias, eu fiquei inconformado. Eu falei, como que consegue se conectar com uma pessoa, por exemplo, como você acabou de fazer? Contou uma história da parte do recolhimento do inverno, das estações do ano. Eu coloquei um pouco da informação do ciclo menstrual, que o ciclo vai se equilibrando nas mulheres. Isso são histórias.
Eu não sei como que eles conseguem. Respeito muito o trabalho dessa parte da hipnose clássica, mas se amarrar os meus lábios e não me deixar contar uma história, eu não sei pra onde que eu vou. Eu acho que assim, todas as medicinas têm sua beleza, né? Sim. Essa questão eu vejo que assim, essa questão da hipnose clássica, em alguns casos, ela é extremamente fundamental, né? Eu vejo, por exemplo, sei lá, as frentes do Fábio lá no Hospital das Clínicas, né? Uhum. Por exemplo, a pessoa precisa fazer um procedimento cirúrgico, Sim. ela tem alergia a algum tipo de anestesia e não pode tomar, né? Uhum. Pô, legal, apaga o cara, beleza, Sim. para isso é bacana, né? Sim. Agora, quando a Sim. gente fala de processo de confiança, de gentileza, de Uhum. amorosidade, de crescimento pessoal, né? De cura interior, né? Já resgatando um pouco lá do Milton Erickson, eu acho que aí eu também tenho uma paixão maior pela hipnose ericksoniana. Eu assumo também. Sim. Cara, assim, é bem interessante. Ó, um pouco antes da gente começar a live, eu estava fazendo o trabalho com uma grávida, porque ela está na 33ª semana de gestação e ela quer o parto natural, o parto mais Aham, humanizado. Então, eu fiquei quase uma hora conversando com ela do resgate do sagrado feminino. E eu usei uma frase que você falou, até eu vou te dar o crédito pela frase, que quando você uhum, pega uma onça pintada quando ela está prenha, ela não vai para academia fazer exercício para poder parir. Ela já sabe, está nas células dela, está no corpo dela. E aí eu fui despertando junto com a mulher, com a pessoa, essa sabedoria que já existe dentro dela, através das histórias, através do transe de hipnose, para ela resgatar essa ancestralidade que existia, que existe dentro dela. E já ir curando toda essa ancestralidade. Eu usei um pouco de ferramenta de constelação familiar, com algumas frases sistêmicas, para vir aham. trazendo essa energia dos ancestrais mais curada, mais equilibrada, para que ela possa ter o parto de uma maneira muito mais tranquila, muito mais equilibrada. Eu fiz a somatória, né, da hipnose clássica e da hipnose ericksoniana. Dá para trabalhar com as duas, né? Você Com certeza, consegue dançar com as duas energias, com as duas sintonias, né? com Essa certeza. é uma beleza, é uma explosão de informações, é uma explosão. É um enorme prazer estar aqui com você. Eu queria te lembrar um dos momentos da hipnose que para mim foi mais significativo, foi É, quando eu e você conduzimos uma turma, um transe de hipnose juntos. Que aí eu ia falando uma parte, eu passava a voz para você, você vinha completando as informações, e a gente veio no campo fazendo um transe extremamente profundo. Isso foi uma das coisas que me trouxe um grande significado desse trabalho de hipnose. Como é possível você fazer uma cocriação com uma outra pessoa quando os dois estão na mesma frequência e aprofundando um trabalho de ressignificação e um trabalho de cura? eu acho que é muito lindo isso que você coloca, Rafa, porque resgata uma questão bastante básica para mim e bastante profunda, que a gente, no fundo, assim, a magia está na simplicidade, né? Muitas vezes a gente que não é tão simples que a gente deixa de considerar, né? Sim. E é muito legal olhar para isso, porque isso parte do quê? Parte de um princípio de unidade, né? Um Uhum. princípio de que todos nós somos versões diferentes da mesma coisa, né? Todos nós viemos do grande espírito, de Deus, do grande mistério, e temos uma conexão natural, né? Uhum. De fato, por sermos iguais, né? Uhum. E toda e qualquer história que te afasta disso é só seu ego falando, né? Então, quando a gente se entrega de fato, quando tem confiança, que era o que a gente sabia daquele grupo, né? Quando tem confiança, quando a confiança já está estabelecida, quando a gente entra na frequência do coração, né? E a gente começa a partilhar do mesmo campo, o campo só vai escolhendo as bocas diferentes, né? E as coisas vão se Sim. revezando e vão acontecendo e tem processos lindos que nascem daí, né? Seja através dos transes hipnóticos que igual a gente conduziu, por exemplo, com finalidades específicas, né? Ou até, por exemplo,
os processos que diferenciam um pouco, mas não deixa de ser um processo de transe, como, por exemplo, o transe generativo, né? Onde a gente coloca de propósito, né? Mais confusão e tudo mais, né? Eu acho que o transe generativo é muito legal, principalmente para pessoas que têm um nível de agitação mental, de defesas mentais mais intenso, né? E que são processos lindíssimos também que se desdobram a partir daí, né? Sim. E sim, só para o pessoal que não conhece, o transgenerativo são 4 hipnólogos conduzindo uma única pessoa ao mesmo tempo. Com comandos diferentes. Com comandos diferentes. Cara, teve um caso... Línguas diferentes. Sim, eu fui para participar de um transgenerativo com uma cliente. Só que a cliente, ela falava alemão, espanhol, italiano, português e inglês. Vixe Maria. E a minha função era falar um idioma que ela não conhecia, para poder... Tá fácil. Tá fácil. E agora? Ela falou, vamos improvisar, né? Vamos entrar na nossa essência da nossa energia 3, que é capaz de transformar qualquer coisa, e comecei a inventar uma linguagem. Um dialeto, é isso aí. Isso. E a função não é o que você fala, é simplesmente dar uma informação a mais para a pessoa poder ficar tentando prestar atenção naquilo, enquanto o comando vai ser... O comando está entrando. Está entrando. E entra tudo de uma vez. É um canhão, né? É uma enxurrada de informações. É uma enxurrada. E muitas vezes os comandos eles são muito simples, né? Resgatando isso que você falou, né? Quando eu estava treinando a técnica da hipnose do transgenerativo, a gente faz alguns transes que não tem palavras. Você só se conecta com a pessoa e com muita amorosidade você combina com ela 2 ou 3 sinais, como respira, conecta com você, ou um pouquinho mais devagar, e deixa a pessoa falar. A própria pessoa vai entrar no próprio processo de autocura, que é uma das pressuposições, né, da hipnose ericksoniana. A pessoa já tem todos os mecanismos que ela precisa para se curar ou para ser feliz. O que a gente tem que fazer é tirar a coisa da frente, que o ego, como você falou, acaba colocando. E o ego nada mais é do que um mecanismo de proteção de quem você é. É a maneira que a sua essência se descobriu para sobreviver. Então ela se protege através do ego. Ele é sagrado. E é sagrado. Ele tem uma visão nobre. Tem gente que demoniza o ego, né? Não, ele é amiguinho, né? Sim, ele é bonzinho. Só tem que dosar ele, né? Sim, ele está fazendo o melhor que pode com os recursos que ele tem. Ele está te ajudando. De alguma forma ele está te ajudando. E a partir do momento que a gente... Cara, uma das coisas que para mim fez toda a diferença foi aprender a ter essa amorosidade por mim. E depois conduzir essa amorosidade com congruência, com veracidade com o outro, com as pessoas que estão me acompanhando ou que eu estou conduzindo. Ou num grupo que eu estou ensinando a hipnose, ou num grupo que eu estou conduzindo algum trabalho de ressignificação, mas baseado na minha autoaceitação, das minhas sombras, das minhas partes, do que eu acredito que não é tão bonito em mim ainda, e amar isso mesmo assim. Porque assim como o ego, ele está fazendo o melhor que pode com as ferramentas que ele tem nesse momento. E eu acho que isso faz parte total do... Desculpa te interromper. Achei que você tinha concluído o raciocínio. Isso faz parte total, né? Eu acho que assim, a gente, em todo o processo de crescimento de consciência, é muito frequente a gente observar que quando as pessoas começam a criar consciência, né, a respeito de quem são, do seu propósito no mundo e tudo mais, é quase que automático vir um chicotinho na mão dela, né? De não aceitação, de falar, nossa, eu não acredito que eu fiz aquilo com aquela pessoa lá atrás. E você só sabe disso hoje porque você fez aquilo lá atrás, né? Aquilo teve um papel. Esse caminho da gente achar de alguma maneira, e aí eu toquei um pouco nesse assunto na minha meditação dessa semana, essa mania que a gente tem de achar que a luz é mais sagrado que a sombra é um grande equívoco, né? Luz e sombra são partes da mesma coisa, né? A sombra é tão sagrada quanto a luz, né? Eu estava até exercitando isso, acho que foi esse final de semana que a gente estava conversando um pouco sobre isso, estava dando um curso de Enneagrama lá para os profissionais da clínica, e a gente estava falando justamente sobre isso.
Pensa nos momentos em que você mais aprendeu na vida, né? Não foram as situações onde você mais sofreu, né? A sombra tem um papel tão nobre, né? De nos instruir, de nos ajudar a entrar naquelas dores que a gente não entraria em um momento de alegria, de ressignificar aquilo e tudo mais. Então a sombra é extremamente sagrada, tanto quanto a luz. Quando a gente nega a sombra, a gente não está inteiro, porque nós somos luz e sombra, né? E aí é o que você falou, entrar em um trabalho achando que você é só luz, você vai limitar muito a experiência de quem você está conduzindo. Porque você, é o que você comentou, eu ainda não estou integrado. E, de fato, eu não acredito que eu consiga levar alguém onde eu nunca estive. Né? Fato. Né? Então, assim, se eu, de fato, já tenho uma certa harmonia, já tenho uma certa reverberação, algumas jornadas de cura que me ajudaram, de fato, a integrar um pouco mais essas sombras, poxa, de fato, de alguma forma, com toda a humildade do mundo, eu posso contribuir para que essas pessoas toquem em sombras, né? E eu vou estar lá para sustentar esses toques nas sombras delas. Eu não vou fugir, porque eu não acho errado, né? Eu não acho feio, eu não acho menos nobre. Muito pelo contrário, né? Eu acho que parte desse espaço aí que eu acho maravilhoso. Esse provavelmente é a nossa asa 4 trabalhando, né? É você, que é assim, para o pessoal que não sabe o que eu estou falando, a gente estuda uma filosofia, uma sagrada medicina do enneagrama das personalidades e das essências, onde cada tipo do enneagrama vai trazer uma energia específica, um arquétipo específico e uma dor específica, né? E um movimento para ser curado. E tanto eu quanto o Everton, nós nascemos no raio 3, né? No raio da produtividade, no raio da ação, da execução. E a gente trabalha constantemente com a nossa verdade sagrada, que é aquilo que a gente realmente acredita, e não aquilo que vai mais fazer sucesso pelo grupo, pela situação, pelo ambiente que a gente está vivendo. E a energia do raio 4, ele mergulha muito nas dores, né? No desconforto, no crescimento, né? E para Eu mim é acho uma... que, em linhas gerais, eu acho que talvez o raio 4 é um dos menos compreendidos. O 5 também. Eu acho que o Suda Mandala eu acho que, em linhas gerais, é menos compreendida. Justamente por este preconceito, né? Às vezes achar que a sombra é algo ruim, então eu preciso me afastar porque é ruim, né? E não vai longe. À noite, caiu a noite. Eu não tenho mais visão sobre tudo que eu tinha igual no dia, né? O fato de eu não conseguir enxergar já me faz com que eu olhe para algum lugar onde eu não tenho a visibilidade completa e me sinta mal. Opa, peraí, o que está acontecendo ali que eu não estou vendo? Será que tem alguma coisa me espiando, né? E de fato isso é só um reflexo do que está acontecendo dentro de você. É uma sombra que precisa ser integrada também, né? É aquela metáfora que a gente gosta de usar, voltando para as histórias, né? A gente sempre acaba pisando na hipnose. Quando a gente tem um quarto com uma luz fraquinha e a gente tira essa luz fraquinha e coloca uma luz mais forte, a gente vê mais sujeira. Sim, mas ela sempre esteve ali, né? Por que tem mais sombra? Porque tem mais luz. Sim. Simples assim. Então, se você quer acessar mais luz, saiba que você obrigatoriamente terá que acessar mais sombra. Não tem como ser diferente. Até o próprio Jung fala isso, né? Se para você conseguir que as suas mãos toquem os céus, né, as nuvens, as suas pernas, as suas raízes terão que tocar os seus próprios infernos, né? As suas próprias sombras, né? Uma coisa com o Yin e o Yang, se a gente pegar a parte da medicina oriental, né, essa energia mais densa e a energia mais suave, elas coexistem uma dentro da outra, num ciclo ininterrupto de crescimento. Isso é xamanismo, isso é hipnose, isso é vida. Isso são muitos nomes que o ser humano deu para uma mesma coisa, né? Para o mesmo processo de evolução. Com certeza. A própria questão, concordo plenamente, a própria questão dos padrões de linguagem que a gente usa muito dentro da hipnose, né? Você usar uma voz mais acolhedora, você usar um comando mais paternal, de autoridade. Essas nuances todas também estão presentes dentro do trabalho xamânico, né? Tem vezes que você vai ter que ser mais maternal, mais acolhedor, né? Para viabilizar que aquela pessoa passe por aquela situação difícil da forma mais confortável possível e até para que ela ganhe confiança e suporte para entrar naquela dor que ela tá acessando naquele momento. Outras vezes,
de fato, o comando precisa ser mais direto, Uhum. precisa ser mais autoritário, né? Uhum. Para que a pessoa se mova, né? Então, assim, também vai da percepção do terapeuta, de quem está conduzindo os trabalhos, o momento de usar cada um desses comandos. O momento de você, sei lá, fazer um transe para colocar todo mundo em uma determinada sintonia, você tem que também ter habilidade para transitar por esses padrões linguísticos diferentes, né? E de você saber colocar a sua voz de uma forma que você vai, de fato, possibilitar que aquela pessoa que está ali na sua frente, que confia em você, Uhum. se abra para o trabalho que ela precisa passar verdadeiramente, né? E não tem dúvida, assim, só tem entrega, só tem resultado se tem entrega, só tem Uhum. entrega se existe confiança, né? Então, assim, não adianta, por exemplo, a pessoa está numa situação extremamente delicada, acessando uma dor extremamente profunda, você taca lá um comando paternal em cima dela. Não, porque você tem que ir agora, não sei o que. Meu, já fechou, você perdeu tudo que você construiu, né? Cara, tem uma frase, uma história que a Cláudia Cruz conta nos cursos dela de constelação, que é assim, é uma pequena metáfora, que tem uma família que está lá sobrevivendo com muita dificuldade e só tem um burrinho que é o único bem que aquela família tem. E eles usam o burrinho para poder fazer algum tipo de negócio, caminhar, para poder levar um pouquinho de comida que eles conseguem fazer de um lugar para o outro. E aí passa um grande mestre junto com o seu discípulo e olha aquela família. E o discípulo, na vontade de ajudar, fala: ai, mestre, olha aquela família, eles estão passando por tanta dificuldade, a gente não pode passar e ajudar? Aí o mestre parou, virou para o discípulo: você tem certeza? Eu posso ajudá-lo. Tá bom, vamos lá ajudá-lo. Aí ele pega e empurra o burrinho no penhasco e joga o burrinho embora. Aí o discípulo fica desesperado. Ele fala: mestre, e agora? Como que aquela família vai sobreviver? Voltamos daqui 1 ano. E vai embora. Quando eles voltam depois de 1 ano, a família começou a prosperar. Eles começaram a encontrar novas maneiras de fazer negócio, plantar em outras áreas que eles ainda não plantavam, que eles estavam acostumados a viver só com o trabalho daquele burrinho. E quando aquele saiu do processo, saiu daquela situação, eles conseguiram se reinventar, criar novas possibilidades e conseguiram criar 100 vezes mais comida do que eles produziriam com aquele processo. E graças à ajuda do mestre, que muitas vezes no primeiro momento é difícil de ser compreendida, mas na sabedoria do mestre ele consegue entender e ver o processo de uma maneira mais ampla. Olha quanta coisa aconteceu através de um movimento mais brusco. E aí a família Verdade. evoluiu, cresceu. É basicamente o que você falou. Que muitas vezes você precisa, mas saber a hora de empurrar, puxar o rabo do burrinho, né? Porque se você puxar na hora que a pessoa também está começando a se abrir para olhar aquela dor, ela realmente se fecha. E aí você não vai fazer um processo por amorosidade, né? Esse processo tem que ser gentil, delicado e elegante. Eu acho que é aí que está a grande beleza da hipnose ericksoniana, né? Ela tem um nível de gentileza e de amorosidade muito profundo, né? Uhum, E que possibilita, né, dentro do seu padrão de linguagem, dentro do próprio processo de condução, uhum, você. A palavra não é driblar, porque ela é gentil demais, né? Você permite, eu acho que, abrir uma espécie de convite para um uhum, caminho interno de cura, que não necessariamente o terapeuta vai saber, né? Onde isso é feito com amor, com gentileza e respeitando as defesas que ele tem, né? Elas estão sendo envolvidas na brincadeira toda, sem perceber, mas por um uhum. motivo genuíno, né? Com amorosidade. E eu acho que essa questão da entrega, da amorosidade, precisa estar presente em absolutamente qualquer trabalho sério, né? Quando eu vejo, por exemplo, os trabalhos xamânicos, você tem trabalhos que são um pouco mais tranquilos em relação ao acesso, outros que são mais carregados energeticamente, onde você pode, de fato, ressignificar grandes traumas, né? Ou, eventualmente, adquirir outros extremamente profundos se você faz no lugar errado, né? Dúvida nenhuma. E essa sabedoria, essa gentileza, por isso que eu falo para todo mundo, poxa,
eu recomendo terapia para todo mundo. Eu acho que é lindo, a gente precisa falar sobre isso abertamente, né? Tem muito preconceito social ainda em relação a isso. Então, pô, eu acho que todo mundo, de fato, tem que procurar algo que faça bem para si, usar isso mesmo a seu favor, né? E, mais do que nunca, procurar pessoas em quem confia, né? Pessoas que, de fato, fazem trabalhos sérios relacionados a isso. Se você sentiu falta de amorosidade, de acolhimento, de gentileza, procura outra pessoa, né? Eu acho que, assim, se falta... Eu acho que nós todos somos amor. Agora, em essência. Agora, se a gente que está procurando um espaço para cuidar das nossas dores, né, e não tiver acesso, né, não sentir da outra parte amor, eu acho que é algo muito básico que está faltando dentro de qualquer tipo de abordagem terapeuta. É melhor você procurar terapêutica, então é melhor você procurar outro caminho. Existem várias escolas de terapia, né? Você tem escolas de terapia psicológica, terapia xamânica, terapia com hipnose, terapia com massagens, terapia, até exercícios, né? Uma caminhada pode ser uma terapia, né? Um processo de Sim, autoconhecimento, né? E sim, você tem que bater muito com a metáfora que você tem naquele momento do tempo, na sua metáfora de desenvolvimento, né? Eu digo que é parecido com o casamento, né? Tem que ter um processo de cumplicidade entre o terapeuta e o cliente. Que quando se verdade. estabelece esse processo de cumplicidade, voltando no começo da nossa conversa, né? O simples acaba sendo transformacional. Às vezes, quer coisa mais simples do que trabalhar a respiração, por exemplo? Lembrando que a gente respira 24 horas por dia, e você consegue, através de uma mudança de ciclo de respiração, muitas vezes lidar com um trauma. Esse que é uma das belezas da mente inconsciente, né? Às vezes a gente coloca algumas informações muito simples e usa a sabedoria do corpo. Eu estava pensando sobre isso essa semana, viu, Everton, a respeito por que a gente nasce nessa terra, por que a gente encarna, por que a gente não fica no plano astral desenvolvendo e evoluindo. É um veículo muito poderoso o corpo físico. Quando ele se forma, ele traz uma energia tão densa, tão pronta para ser trabalhado, que quando você começa a desenvolver as questões, por exemplo, de traumas, de dores, de psicologia, levar para o corpo da maneira com amorosidade, com gentileza, e numa dose mais homeopática, o próprio corpo ele começa a se curar de uma maneira muito profunda e às vezes a mente consciente não acompanha o que está acontecendo. A cura vai acontecendo num nível e a consciência só vai vendo a diferença que vai acontecendo na vida prática da pessoa. Está tudo certo. É verdade. Eu acredito muito, Rafa, que assim, dentro da nossa experiência de encarnação, a gente ganha uma oportunidade de evolução incrível que a gente não teria se não estivéssemos encarnados, né? Eu gosto muito de uma frase do Conversando com Deus, que ele fala assim: você só vai saber quem você é quando você estiver cercado pelo que você não é. É muito poderosa essa frase, muito profunda, né? E de fato é isso. Quantas vezes a gente cercado de uma situação totalmente adversa, a gente não desacredita de nós mesmos, né? A gente não passa a duvidar de antes onde a gente tinha certeza. Então, peraí, se você fosse aquilo mesmo, aquilo tem que te sustentar por dentro, né? Em última instância, a gente está falando, claro, voltamos novamente à questão do amor, né? Então, assim, eu acredito que a cura, ela seja através de todas as ferramentas, né? E aí eu acho que a hipnose é muito bela, porque ela se encaixa juntamente com qualquer técnica, né? Seja com uma técnica de programação neurolinguística, com uma técnica xamânica, com uma técnica de gestão de equipe. Você pode usar hipnose, né? Com tranquilidade. Eu usava muito isso na época de executivo. A forma como você se posta, a forma como você dá um feedback para alguém, como você conduz uma reunião, tudo isso você pode usar o poder das metáforas, você pode usar a segmentação para cima e para baixo, lá pensando um pouquinho na PNL e na hipnose. Tudo isso são ferramentas importantíssimas. E aí a gente começa a olhar para a construção de um mundo mais gentil. E aí eu acho que, assim, todos nós, né, passamos por esse ciclo, consciente ou inconsciente, independentemente do caminho, né,
de evolução e de cura das suas dores, né? E eu acho que a gente tem curas a operar em muitas esferas, né? Eu costumo dizer que eu vivo para reconectar as pessoas à natureza, né? A verdadeira natureza delas. E de fato, o que a gente falou no começo da live, de que nós estamos distanciados, né? Da cura natureza, da cura com a natureza, desse contato, né? Dessa magia que é própria de todos nós e nós nos desconectamos por algum motivo, né? Hoje em dia, nossa, me dói no coração. Mas hoje, quantas vezes eu não ouvi a frase, vai abraçar a árvore, como algo pejorativo, né? Agora, coloca a sua energia no coração e abraça uma árvore de verdade para você ver, né? É outra coisa. Então, eu acho que além da cura, né, dentro de nós mesmos, que faz parte da jornada individual de cada um aqui nesse plano, eu acho que também a gente é convidado, está na hora da gente começar a olhar para uma cura da nossa relação também com o planeta, né? Acho que, de alguma maneira, né, tem mensagens relacionadas a isso dentro desse momento que a gente está vivendo, né, de quarentena, de ter um vírus lá fora e tudo mais, né? E tudo isso nos convida, né, a olhar para nós mesmos e entender, poxa, qual que é a minha relação verdadeira com o planeta? Se eu entendo que, de fato, existe um movimento de unidade, de igualdade com todos os seres, com as pessoas que convivem comigo, o que eu estou fazendo para isso? Ou isso é só algo que eu estou falando? E aí, dentro do xamanismo, a gente costuma usar muito uma expressão que diz colocar as palavras para andar. O que significa colocar as palavras para andar? Fazer o que você prega, né? Então, assim, falar que nós somos um é lindo, maravilhoso, e é verdade, eu concordo, aí assino embaixo. Agora, a partir do momento que eu entendo isso no meu coração, eu não posso olhar para alguém que está sofrendo e não me sensibilizar com o sofrimento dele e achar que isso é problema dele. A partir do momento que eu entendo que somos um, o problema dele é meu. Se ele sofre, eu também sofro de alguma forma. E eu acho que a gente começar olhando isso, né, de uma forma individual, e começar a expandir isso, né, dentro da nossa família, né, com amigos próximos, com animais, e com o próprio planeta em si, que é um ser vivo, né? E aí a gente começa a se dar conta do quanto nós, né, enquanto sociedade, vivemos com uma tendência inconsciente de não querer saber o que nos incomoda, né? Então, assim, isso vai cutucar alguma coisa que vai minar um prazer, que vai minar uma coisa que eu tenho o hábito de fazer, algo que eu replico porque eu trouxe dos meus pais, o que quer que seja. Isso geralmente faz com que eu me afaste e finja que não saiba. É um processo de anestesia, né? Você se anestesia para não conectar com o que está incomodando, né? Você finge, você varre para baixo do tapete aquilo e continua fazendo uma coisa que te anestesia e não acessando aquilo. É aquilo que você falou, das sombras e da luz. Quando você mergulha nas sombras, até o tapete que estava parecendo uma montanha de coisa que estava escondida ali embaixo, ele começa a ficar mais esticado no chão da sala, né? E aí você pode andar sem o risco de tropeçar nesse tapete e acabar se machucando. Verdade, é exatamente isso. Eu acho que, assim, todos nós, eu carrego muito isso comigo, né? Essa questão de fazer algo pelo mundo, fazer, de alguma maneira, contribuir dentro das minhas possibilidades, dentro do que eu posso fazer, para a construção de um mundo um pouco melhor. Eu não acredito nessa... E quando a gente olha isso para dentro dos trabalhos xamânicos, né, a gente observa que existe uma consciência muito forte de não haver separação nisso tudo, né? Essa questão da gente falar que o céu é lá, o céu é aqui, o inferno é lá, o inferno é aqui. É tudo aqui, né? E, de fato, o nosso desafio é criar o céu nessa terra. E não simplesmente morrer e achar que a gente vai um dia merecer um céu. Por que não criar o céu aqui, né? Por que não tratar o outro do jeito que eu quero ser tratado, né? Por que não perceber e criar consciência e colocar dentro do meu dia a dia práticas ou vivências que fazem bem para quem eu sou de verdade? Eu não preciso lutar contra isso, né?
seja caminhar no parque, seja deitar na terra, seja meditar, seja conversar com a planta. Tem gente que fala, ai, nossa, o cara é louco, conversa com a planta. Conversa com a sua planta também. Qual é o Ela vai te problema? responder. Esse é o ponto, que às vezes elas respondem uma coisa que você não está querendo ouvir. Eu acho que assim, essa separação que a gente criou, né? Eu acho que é uma Aham, supervalorização de um centro de inteligência que a gente não aprendeu a usar. A gente supervaloriza a mente, sendo que ele sim, é o centro de inteligência mais novo na nossa evolução e a gente ainda não sabe lidar com ele direito. A gente fala, mas como assim não sabe? É só olhar para a quantidade de pensamento involuntário que você tem todos os dias e a sim, quantidade de energia que a gente gasta com isso. sim, sim. Cara, eu vi um estudo essa semana sobre isso. Porque assim, o que os cientistas imaginavam, na verdade, quem me disse foi o Roberto Silva, não foi que eu li, não. Que eles fizeram um estudo que quando você está em silêncio, teoricamente, a sua mente está mais tranquila, porque você está em silêncio. Fizeram um eletroencefalograma e você gasta tanta energia quando você estivesse falando em silêncio, porque a sua mente não está acostumada a ficar parada, ela fica trabalhando o tempo inteiro. E quando você começa a praticar os estados de presença, respiração, a mente vai se aquietando e aí sim ela começa a ficar menos indisciplinada e mais conectada com o corpo, para sustentar uma mente mais tranquila, mais leve e mais conectada, tanto com você, quanto com o propósito, quanto com todo o processo. É, Incrível, então, né? essa é uma coisa que eu acho linda e que eu recomendo para todo mundo. Não precisa de muita coisa. Vai em um lugar onde tem natureza, em um parque, qualquer coisa. Tem vários parques públicos aqui. Vai lá, pega um cantinho mais tranquilo, põe seus pés no chão, tira o sapato, fecha o olho, né? Respira um pouco junto com a natureza. E aí a gente já cai dentro novamente da hipnose, né? Uhum. O quanto é lindo você ampliar as percepções do que está acontecendo externamente e perceber como isso se conecta com você, né? De olhos fechados, né? E quanta metáfora a gente não remete à natureza, né, Rafa? Sim. Dentro dos trabalhos de transe. Sim, sim. Eu gosto muito de imaginar uma semente sendo colocada dentro da minha mente, que eu vá regando ela a cada dia para se desenvolver e crescer uma planta nova, que é a minha escolha, que cada dia eu coloco um pouquinho de água, um pouquinho de boas intenções nessa semente, até chegar o momento que essa semente já cresceu tanto que ela já consegue ter raízes tão profundas que ela consegue buscar água mesmo que eu nem precise me preocupar com isso. E aí quem eu sou começa a se transformar, começa e quando chega a primavera, quem sabe lançam flores, frutos, umas novas sementes que vão estar se espalhando, talvez numa live, talvez com as pessoas que vão ouvir possam pegar uma ou duas sementes que a gente foi jogando para as mentes inconscientes delas, e elas possam também permitir que essas sementes cresçam, evoluam e os estados de consciência possam se abrir um pouquinho mais, até para o bem-estar dela ou delas. Porque o estado de consciência, no primeiro momento, a gente tem que trabalhar com muita coisa, né? A gente passou por muita coisa, né, Everton? Mas depois que você passa por esses processos, o bem-estar que fica de você limpar, de você equilibrar tanto as sombras quanto a luz, a sustentação que isso dá para você dormir melhor, para você equilibrar um pouco melhor as suas decisões no trabalho, a sua relação familiar, né? O seu contato com a sua família fica muito mais equilibrado, porque você não está mais reagindo às suas dores que estão guardadas e escondidas embaixo do tapete. Conforme você vai acessando e curando essas suas próprias dores, você não espera que o outro venha para tapar um buraco dentro de você. O outro está do seu lado para criar algo através de um ambiente muito mais equilibrado e muito mais ajustado. Total. E pegando um gancho no que você está dizendo, eu acho que, do ponto de vista dos ciclos naturais, a, a melhor fase para a gente olhar para essas sombras é o inverno. Então, uma coisa que eu aconselho a todo mundo durante o inverno é usar essa energia de recolhimento da natureza, fazer seus processos de recolhimento em casa mesmo, né? Uhum. E aí, uma sugestão, né, para se conectar à sabedoria da ancestralidade, meditar voltado para o norte, que é a direção dos ancestrais. E, de fato,
olhar para essas sombras, olhar para aquilo que a gente varreu para baixo do tapete ao longo do dia a dia. Uhum. Esse é o momento para isso, né? Pedir perdão, né? Lembrando que só fortes perdoam, né? Pedir perdão para quem a gente achar que errou, pedir perdão para nós mesmos por alguma decisão que eu tomei não alinhada com a minha verdade interna, né? E tudo bem errar, gente. Ninguém aqui é perfeito, né? Uhum. A Cláudia que brinca muito, eu acho muito legal essa frase dela, que ela fala, se fosse perfeito a gente já teria subido e tava tocando harpa, né? É, ninguém é perfeito, todo mundo erra, né? Sim, Não sim. tem uma iluminação, não tem um lugar de chegada aqui. Tá todo mundo evoluindo junto, né? Então, partindo desse pressuposto, o convite, de fato, é para que a gente se empenhe sempre em colocar a nossa melhor versão no mundo, né? Sim, nossa versão do mundo, exatamente. Para a gente ser mais feliz, né? A gente conseguir aproveitar a oportunidade de estar vivo, de ter esse veículo de altíssima tecnologia que a gente tem, que muitas vezes a gente supervaloriza só aqui, né? E não usa tanto o nosso coração, as nossas emoções. Cara, esse é um processo que eu estava passando ontem, de entrar nas minhas emoções e ver o que eu realmente gosto de fazer. Cara, fazer live assim com os amigos e conversar com o coração aberto, conectado no campo, falando o que precisa ser dito. Cara, isso é muito leve para mim. É uma coisa que eu prefiro muito mais do que fazer uma live sozinho, só eu falando. Ah, eu também, Me conecto com outra pessoa assim é muito mais prazeroso. com Tipo, certeza. a gente não precisou montar roteiros de perguntas, o que eu ia falar. A gente simplesmente conecta com a minha verdade e a sua verdade, e aí a gente flui, é fácil. E quando a gente está conectado, isso no xamanismo a gente fala muito, né? Meu nome é Rafael, e assim eu falei, arro. É isso aí. As saudações e o respeito, né, Rafa, de você sempre, a partir do momento que nós entendemos que somos todos um, né, Uhum, e que a verdade se manifesta de formas diferentes em todos nós, porque temos construções e mapas de mundo diferentes, uhum, cada ponto de vista é sagrado, né? Dentro das rodas de cura a gente fala isso, é cada sagrado ponto de vista mesmo. Então, se alguém está manifestando um ponto de vista, obviamente é diferente do meu, uhum, ele é sagrado porque ele parte de um espaço que eu não acesso. uhum. Então, a partir do momento que ele compartilhou e eu tomei conhecimento de um ponto de vista que antes eu não conseguia acessar, isso é extremamente sagrado, de fato precisa ser saudado. Por isso que a gente vem das saudações nativas. Cara, a gente já está com 1 hora de conversa. Daqui a pouquinho o Instagram vai nos derrubar. Então Quer se eu queria, despedir, Rafa? sim, quero te agradecer pela conversa, pela Eu que conexão. agradeço. E fala um pouquinho, rapidamente, sobre a clínica que você coordena, aonde fica, que tem uma filosofia muito linda, para que as pessoas também possam te encontrar Claro, esse ponto de luz que você com a sua esposa, com a Bianca, estão criando aí, para que eles possam acessar isso também. claro. Eu vi que entraram alguns profissionais da clínica aqui ao longo da conversa, muito legal de ver eles Uhum, por aqui também. uhum, Nossa clínica chama Espaço Entre Irmãos, né? Tem a página no Instagram também, Espaço Entre Irmãos. A gente fica no Brooklyn, em São Paulo. É uma clínica multidisciplinar, né? Com várias especialidades médicas. Tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem algumas outras práticas, como por exemplo, massagem, né? Tem atendimentos terapêuticos, tem psicólogo e tudo mais. E a gente se reúne lá com o propósito de despertar a cura em todos os corações em um espaço onde a gente combina ciência com espiritualidade e com consciência. Esse é o nosso movimento por lá. legal, legal. Eu já conheço a clínica do Everton, que ele é o CEO, super recomendo. E, meu amigo, meu irmão, fico muito contente da conversa, de ver o seu altar aí no fundo, com o cocá, com o totem, com o Buda, a águia, e a conversa realmente que ela possa chegar e possa tocar o coração das pessoas. Vi várias pessoas mandando salve para mim e para você, muitos amigos queridos. Eu não vou citar um ou outro, porque teve muita gente, e eu tenho 50 segundos. Eu tenho a meta e a meta tem que ser cumprida. É isso. Rafinha, obrigado mesmo de coração. Foi um grande prazer, um grande privilégio estar aqui. De fato, essa conversa poderia se estender aí por muitas horas.
mas de alguma forma era isso que precisava ser dito e está aqui manifestado. Uma grande honra estar aqui com você, muito bom conversar com você. Espero que essa situação passe logo para a gente se encontrar pessoalmente e continuar conversando. Se Deus quiser. Fica com Gratidão, Deus, meu irmão. amigo. Fica com Gratidão. Deus. Arro, irmão. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Combinadíssimo. Tchau, tchau. Pessoal, até a semana que vem.